Então, termodinâmica, aula 8, vamos lá. A termodinâmica estuda as relações entre calor e trabalho nas transformações gasosas. Então, acrescenta aqui, ó, nas transformações gasosas. A primeira fórmula que tem que saber de termodinâmica é trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Olha que fórmula simples. O trabalho sempre medido em joules, a pressão sempre medido em Newton por metro quadrado, que é o Pascal, e a variação de volume sempre em metros cúbicos. Tá? O que essa fórmula deixa claro, tá? Qual é a primeira mensagem que essa fórmula está nos passando? Um gás só realiza trabalho se ele variar de volume. Ele tem que ter variação de volume. Então, a primeira lição é: o trabalho de um gás é diretamente proporcional à variação de volume que ele exerce. O que é variar o volume? É quando o gás se expande ou quando ele é comprimido. Como o trabalho é uma grandeza escalar, o sinal é muito importante. Vocês vão ver aqui nos exercícios várias respostas iguais. Algumas positivas, outras negativas. Então, olha só. Se for uma expansão, o que acontece numa expansão? O volume aumenta. Então, o trabalho é maior que zero. O trabalho é positivo. Se for uma compressão, o gás sofre trabalho, o trabalho é negativo. O que quer dizer o gás sofrer trabalho? Significa que o meio realiza trabalho sobre o gás. É bom, opa, quero a caneta. É bom escrever isso aqui, ó. O meio realiza trabalho sobre o gás, porque ele está sendo comprimido. Então, o meio realiza trabalho sobre o gás. Na realidade, o gás ele vai ganhar energia, porque ele está sendo comprimido. A termodinâmica se baseia em dois princípios, em duas leis. A primeira e a segunda. A primeira lei da termodinâmica não tem nada demais, tá? A primeira lei da termodinâmica é aquela que vocês conhecem da vida inteira. É a lei da conservação de energia. A energia não pode ser perdida, não pode ser ganhada, só pode ser transformada. Então, olha o que ele diz. O que ela diz? Que se um gás recebe certa quantidade de calor, parte é usado para variar sua energia interna e parte realiza trabalho. Quer dizer, não pode ter perda de energia, né? É impossível um gás transformar todo o calor que ele recebe em trabalho. Se ele transformasse todo o calor que ele recebe em trabalho, tu teria um rendimento de 100%. Tá, então ele recebe 100 joules e ele realiza 80 joules de trabalho. Tá, sobrou 20. Para onde que esses 20 joules vão? Eles vão para a variação da energia interna. Porque não pode perder. Observa que a energia interna é representada pela letra U. Então, ΔU daí, né, é a variação da energia interna. A variação da energia interna depende apenas da temperatura inicial e da temperatura final no processo. Então, aqui vem uma parte bem importante, tá? Nos sólidos e nos líquidos, a energia interna é a cinética mais a potencial. Se lembra o que a gente acabou de estudar em calorimetria? Quando tu dá calor para um sólido ou para um líquido, duas coisas podem acontecer. Ou ele varia de temperatura, ou ele muda de estado físico. Quando ele varia de temperatura, é energia cinética. Quando ele muda de estado físico, é energia potencial. Só que aqui nós estamos estudando gases. Nos gases, a energia interna é apenas a cinética. Tá, mas por que, professor? Te lembra que nos gases, as moléculas estão muito fracas, né? A união delas é muito fraca. A força que mantém elas coesas é muito pequena. Então, num gás, a gente costuma dizer que a energia potencial é desprezível. Não interessa a energia potencial. Então, ele só tem a cinética. E aí, a cinética é 3 meios de nRT.
Essa fórmula é importantíssima se alguém quer fazer URGS, tá? Essa fórmula na URGS cai mais que a fórmula do próprio trabalho. Claro que essa fórmula vem do Clapeyron, por isso que esse conteúdo é chato, tá? Porque vocês têm que saber gases da química. O que é o Clapeyron? PV igual a nRT. Até posso botar aqui para vocês se lembrarem, né? PV igual a nRT. É o famoso professor viado não recusa tarado. PV igual a nRT. Ali no caso do apoio pode usar a PR, viado não recusa tarado. O que é o N nessas duas fórmulas? O N é o número de mols. Então isso aqui é o número de mols. Que vocês sabem calcular da química. E o R é a constante. E o T é a temperatura. Então, como numa transformação gasosa o número de mols não vai mudar e o R também não vai mudar, a única variável dessa fórmula é o T. Então, a energia interna é diretamente proporcional à temperatura que o gás se encontra. Por isso que, olha só, se o ΔT é positivo, o ΔU é positivo. Se o ΔT é negativo, o ΔU é negativo. Se o ΔT for zero, o ΔU vale zero. Por que isso é tão importante? Na fórmula de cima, a fórmula é clara. Ela diz que o trabalho depende da variação do volume. É só tu ver a fórmula. Essa fórmula aqui não é clara. A variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Beleza. Mas do que o ΔU depende? Como é que eu vou resolver os exercícios? O ΔU é diretamente proporcional ao ΔT. O ΔU depende do ΔT. Só existe variação na energia interna de um gás se ele modificar a sua temperatura. E só existe trabalho se existir variação de volume. A partir de agora vem uma coisa muito importante, que é a construção da tabela. Isso aqui é uma coisa que eu preciso que vocês façam hoje em casa. Antes de fazer os exercícios, vocês têm que aprender a construir essa tabela. Então, olha só, eu vou apagar tudo que eu fiz aí, tá? Quem não conseguiu copiar, não precisa tirar print, porque tá ficando gravado, então não tem problema. Então, olha só. Essa tabela aqui, é assim, ó, termodinâmica já é um conteúdo difícil. Se tu não souber construir essa tabela, nem adianta tentar, tá? Sempre que o aluno vem fazer plantão de termodinâmica, professor, eu tô com dúvida, não tô conseguindo fazer, a primeira coisa que eu peço, antes do plantão, me estuda a tabela. Porque se tu não souber a tabela, não adianta. Tu não vai fazer nada. Depois eu mostro para vocês como é que se resolve os exercícios a partir da tabela. Então, tu chega em casa hoje de tarde, pega uma folha em branco, faz essas 4 colunas, escreve nas 4 colunas as transformações. Isotérmica, isobárica, isocórica, adiabática. Tá? Faz uma reguinha ali, faz que nem eu fiz aqui, as 4 colunas. E aí tu tem que preencher essas colunas de cabeça. Claro que a primeira vez que tu for preencher isso, é difícil. Né? Tu vai ter que olhar o vídeo, tu vai ter que ver o que eu fiz, aí tu vai tentar 2, vai tentar 3, na 4ª vez tu consegue preencher sozinho. Então, mais ou menos em 1 hora de estudo, tu aprende a fazer essa tabela. Mas tem que aprender a fazer, senão a tua chance é mínima. Tá? Então, olha só. Antes de fazer a tabela, tá vendo que eu deixei uma linha em branco em cima da tabela. A gente não vai escrever nada nessa linha por enquanto, depois vocês vão entender por que tem essa linha em branco. O que a gente bota fora da tabela? Bom, o que eu tenho que saber para fazer a tabela? O que eu acabei de explicar. O trabalho de um gás é a pressão vezes a variação de volume. O gás só realiza trabalho se o volume variar. Qual é a segunda coisa que eu tenho que saber? Bom, eu tenho que saber a primeira lei da termodinâmica. A variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho que o gás realiza. Mas a variação de energia interna só depende da variação de temperatura. Sabendo isso, eu começo a preencher. Isotérmica. O que quer dizer iso? Iso quer dizer igual. O que é isotérmica? Igual temperatura, não muda a temperatura. Então, a transformação isotérmica é uma transformação que ocorre quando o gás não sofre variação de temperatura. O ΔT vale zero. Tá vendo? A gente vai fazer tudo por lógica. A ideia é não decorar nada. Então, isotérmica não tem variação de temperatura.
Tá, mas o que o ΔT influencia? Cara, se não tem ΔT, não tem ΔU, né? Porque o ΔU depende do ΔT. Então, automaticamente, se o ΔT vale zero, a variação de energia interna também vale zero. O que é a variação de energia interna? A variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Se a variação de energia vale zero, o trabalho passa para o outro lado positivo. Então, numa transformação isotérmica, o trabalho é igual à quantidade de calor, tá vendo? Numa transformação isotérmica, gurizada, todo o calor vira trabalho. É uma transformação que não existe na vida real. Para te fazer isso aqui na vida real, se tu conseguisse construir uma máquina que operasse isotermicamente, ela teria rendimento de 100%, porque ela não teria perda de energia. Então, isso aqui é uma transformação que existe no papel, a gente estuda ela, mas na vida real não tem como tu fazer uma máquina que trabalhe isotermicamente. Pensa um motor de carro, um motor de qualquer coisa que não esquentasse. Ele realiza trabalho e não esquenta. Não tem como, porque todos os motores têm peças móveis e as peças móveis têm atrito. E o atrito gera calor. E aí não tem como tu fazer isso. Mas na teoria ela existe. O que mais tem que saber? Vocês se lembram da equação química dos gases, né? Porque aqui vai cair misturado física com química, eu não estou revisando química, tá? Então eu vou botar aqui na isobárica, vocês não precisam copiar agora, tá? E depois, se quiserem, copiam num canto da folha aí. Só para vocês se lembrarem da equação geral dos gases, que diz o seguinte, né? P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Só não copiem isso aqui ali, porque depois eu vou usar para isobárica. Essa é a equação dos gases da química. O que acontece na isotérmica? As temperaturas são iguais, então eu cancelo T1 com T2. Então, em cada situação, a gente muda a equação geral dos gases. Então, na isotérmica, eu vou usar a pressão do estado 1 vezes o volume do estado 1 é igual à pressão do estado 2 vezes o volume do estado 2. Porque as temperaturas foram canceladas, tá? Deixa eu apagar isso aqui. E qual é a última coisa que tu tem que botar na tabela? O gráfico. A última e talvez a mais importante. O gráfico da pressão versus o volume é o gráfico que mais cai. Tá? É o gráfico PV, pressão versus volume. O gráfico da pressão versus volume da isobárica é uma hipérbole. Vocês vão ver muito essas hipérboles. Eu vou fazer várias hipérboles aqui. Essas hipérboles, elas são tão importantes na física que elas são chamadas de linhas isotérmicas. No gráfico PV, uma hipérbole é uma linha isotérmica. O que isso quer dizer? Que qualquer ponto em cima dessa linha tem a mesma temperatura. E aí tu tem que saber para fazer as questões que quanto mais longe tu tiver da origem, maior é a temperatura da hipérbole. Então, por exemplo, nessa hipérbole aqui, vou inventar valores. Tipo, essa hipérbole aqui é do 100 Kelvin, aí essa hipérbole aqui é dos 200 Kelvin, essa hipérbole aqui é dos 300 Kelvin. Quer dizer, quanto mais longe da origem, mais temperatura a hipérbole tem. Por que o gráfico PV é uma hipérbole? Aí, Chay, é a matemática, né? Olha só, lindona. Numa transformação isotérmica, a multiplicação da pressão vezes o volume tem que se manter constante. Como é que uma multiplicação se mantém constante? Se a pressão aumenta, o volume tem que diminuir. E aí, se a pressão estiver aumentando, né, e o volume tem que diminuir, ou se o volume estiver aumentando, a pressão tem que diminuir, o gráfico fica uma hipérbole, porque são duas grandezas inversamente proporcionais. Então, esse gráfico é uma hipérbole, porque numa transformação isotérmica, a multiplicação da pressão pelo volume se mantém constante. Isso é que tu tem que saber da isotérmica. Quando cai na tua prova uma transformação isotérmica, tu escreve isso aqui do lado da questão antes de tentar ver as questões, a tua chance de errar diminui para 90%. Tá? Diminui para 10%, quer dizer. Tu fica com 90% de chance de acertar. Então, assim, só que se tu não souber montar essa tabela, não adianta, porque daí a questão vai te enrolar. Parece ser uma loucura isso aqui, mas não é. Vocês têm que fazer uma vez, duas vezes, três vezes, e aí vocês pegam a mãe.
Eu coloquei a isobárica e a adiabática em vermelho, porque são as duas que mais aparecem em provas, tá? A isotérmica não cai muito, porque eu acabei de falar para vocês, ela é uma transformação que não existe, ela só existe no papel. Agora, a isobárica, ela é importantíssima. Dentro de um motor de um carro, acontece vários ciclos que são isobáricos. O que é bar em inglês? Pressão. Então, na transformação isobárica, não tem variação de pressão. A variação de pressão vale zero. A pressão não varia. E aí, olha o cuidado que tu tem que ter. O que depende da variação de pressão? Nada. Ah, professor, mas nessa fórmula aqui, ó, trabalho depende da pressão. Sim, o trabalho depende da pressão, mas não da variação de pressão. Porque, ó, olha só, muito cuidado, né? Ah, na transformação isobárica, o gás não tem pressão. Não, isso não existe. Todo gás tem pressão. O que acontece na transformação isobárica é que ele não varia de pressão. O trabalho depende da variação de volume. E a variação de energia interna depende da variação de temperatura. Não tem nada que dependa da variação de pressão. Então, a isobárica é tão importante porque ela é a única que usa as equações como elas foram feitas. Aliás, se tu pensar nessa fórmula, olha que bonitinho. Para te usar essa fórmula, trabalho igual a P vezes ΔV, tu só pode ter um valor da pressão, né? O que essa fórmula está te dizendo? Que o volume vai aumentar ou vai diminuir e a pressão vai ser sempre a mesma. Então, somente a transformação isobárica aceita as fórmulas como elas são. Então, na transformação isobárica, tu vai usar que trabalho é P vezes ΔV, é a fórmula original. Na transformação isobárica, tu vai usar que o ΔU é igual a Q menos W. Como é que fica a equação dos gases da isobárica? P1, V1, T1, P2, V2, T2. Tu vai cancelar P1 com P2, então vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Tá vendo agora, gente? Agora é uma divisão, né? Como que uma divisão se mantém constante? Se o volume aumenta, a temperatura também tem que aumentar. Então, numa transformação isobárica, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, como é que vai ficar o gráfico? Ele vai fazer o gráfico do volume pela temperatura, para dificultar um pouquinho a tua vida. E aí, como é que é esse gráfico? É diretamente proporcional. Só vou fazer uma coisa aqui antes de tu copiar, tá? Deixa eu fazer aqui o gráfico, depois tu copia. Só presta atenção em mim. Eu vou fazer uma linha gráfica perdida aqui no meio, tá? E aí eu vejo muito aluno na hora que copia isso aqui, não copiar assim e fazer a linha gráfica vir até o eixo aqui ou sair da origem. Nos gráficos de termodinâmica, tu nunca vai encostar nos eixos, tá? Porque se tu encostar nos eixos, significa que uma grandeza vale zero. E aí não tem como, né? Quando que a temperatura inicial vai ser zero? Zero Kelvin. Nunca. Outra coisa importante que eu me lembrei agora, tá? Nesse conteúdo, a temperatura sempre em Kelvin. Aqui tu não pode usar Celsius, porque as fórmulas não são ΔT, as fórmulas são T. E aí tu já sabe isso da química, né? Celsius não existe. Pode escrever num canto aí do livro bem grande. Temperatura sempre em Kelvin. Não me usa Celsius aqui que dá tudo errado. E tem um monte de questões que vão induzir vocês a usar Celsius. Uma outra coisa que eu queria comentar agora aqui também é o seguinte, tá? O gráfico que mais cai é o gráfico PV, pressão-volume. Tá, só que aqui eu fiz o VT. Por que isso, tá? Cai o gráfico PV para isobárica? Cai. Vocês vão ver depois nas questões. Ó, não precisa copiar, só vou mostrar para vocês. Só que daí o que acontece? São questões fáceis de fazer, né? Como é que seria o gráfico PV, pressão-volume da isobárica? Na isobárica, a pressão não muda, então o gráfico PV vai ser uma linha horizontal. Então, sempre que tu vê um gráfico PV com uma linha horizontal, é uma isobárica. Por isso que eles gostam de mudar, eles gostam de colocar o VT para a coisa ficar um pouquinho mais difícil, tá? Para não ficar tão simples, né, de fazer. O que a gente pode botar aqui embaixo, então? Aquilo que eu falei antes, né? A divisão do volume pela temperatura se mantém constante. Então, na isobárica, a razão do volume pela temperatura deve permanecer constante. Por isso que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Isocórica, tá? A isocórica tem vários nomes, tá?
isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. Claro que eles usam isocórica, porque o isocórico é o mais difícil de entender o que é, né? Se ele falar que a transformação é isométrica ou isovolumétrica, daí fica fácil. O que é isométrica? Não varia a metragem, não varia o volume. Então, ela pode ser chamada de isocórica, isométrica ou isovolumétrica. A URG só chama de isocórica. Mas tem faculdades que facilitam a vida e chamam de isovolumétrica. Tá, então o que acontece na isocórica, ou na isométrica, ou na isovolumétrica? Não varia volume, não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, vamos lá, né? Não tem variação de volume, não tem trabalho. Agora tu já está pegando a manha de como pensar. Então, automaticamente, se a variação de volume vale zero, o trabalho vale zero. Não tem trabalho. Tá, se o trabalho vale zero e o delta U é igual a Q menos W, na hora que eu botar zero aqui no W, fica que o delta U é igual ao Q. Então, numa transformação isocórica, todo calor que tu der vira energia interna. Mas o que é energia interna? É temperatura. Então, numa transformação isocórica, tudo que tu dá vira temperatura. Para que serve isso, prof? É a panela de pressão. Pensa só, como é que é a panela de pressão? O recipiente é fechado, é lacrado. Então, o que está lá dentro não pode sofrer variação de volume. Tu vai dando calor e aí a temperatura vai aumentando. À medida que a pressão aumenta, a temperatura aumenta. À medida que a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Porque esse é o objetivo da panela de pressão, que tu tenha muita temperatura para que a comida fique pronta o mais rápido possível. Como é que fica a equação dos gases? Tu vai cancelar os volumes, né? Então vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E aí é o mesmo raciocínio de antes. Qual é o gráfico que ele vai fazer agora? Bom, agora ele vai fazer o gráfico PT, pressão por temperatura. E aí tu viu já mesmo pensamento de antes. Vão ser duas grandezas diretamente proporcionais. Isocórica é só pensar na panela de pressão. O que acontece dentro da panela de pressão? Pressão aumenta, temperatura aumenta. Porque a razão pressão por temperatura tem que se manter constante. Então, elas são diretamente proporcionais. E a última, e junto com a isobárica, a que mais cai é a adiabática. Por que a adiabática é tão especial? Porque a adiabática, ela não é estudada em química, ela só é estudada em física. E como os físicos, eles, né, são muito bairristas, eles adoram colocar adiabática, já que a gente não precisa dividir a adiabática com ninguém. Uma transformação adiabática é uma transformação que não troca calor. Não tem troca de calor. E agora tu vai entender por que eu deixei aquela linha em branco. Se uma transformação adiabática não troca calor, isso quer dizer que ela é uma transformação rápida. Ela é uma transformação veloz. O que vocês acham? Né? Uma transformação que não troca calor, ela é uma transformação comum ou incomum de acontecer no nosso dia a dia? É fácil ou difícil a gente ficar fazendo transformações adiabáticas? A maioria das pessoas pensa errado. Pensa assim, não, é difícil, porque é fácil trocar calor. É ao contrário. Só para vocês terem uma ideia, agora eu estou fazendo a transformação adiabática. O som é uma transformação adiabática. Cada vez que eu falo, as minhas cordas vocais comprimem e expandem o ar que está ao redor delas adiabaticamente, porque não tem troca de calor, porque ela é muito rápida. Tá, prof, então tu está dizendo que as outras três são lentas. Sim, claro. Pensa só na panela de pressão. Tu não bota ela no fogo, não toca fogo e não tem que esperar lá 20 minutos o troço começar a esquentar e aumentar de pressão. Sim. Então, essas três transformações, elas são lentas, elas são vagarosas. Por quê? Porque elas trocam calor. Porque a quantidade de calor é diferente de zero. Então, sempre que uma questão te falar, fiz uma transformação rápida, e eles vão falar, se o cara falou que a transformação é rápida, ela só pode ser adiabática, porque as outras são lentas.
Se a adiabática não troca calor, né? Vamos lá. O calor vale zero. Se o calor vale zero, a variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Aqui que está o problema. A variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse sinal negativo. Como é que fica a equação dos gases da adiabática? Tu vê, a adiabática é uma transformação tão comum que ela é a única que usa a equação dos gases no seu formato original. Porque numa adiabática, tu muda a pressão, tu muda o volume, tu muda a temperatura. Então a adiabática é a única que vai aceitar o P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Só a adiabática aceita a equação no seu formato original. Como é que é o gráfico da adiabática? Bom, esse é meio complicado e aí é aqui que a URGS começa a festa dela. A URGS adora uma adiabática. Então, olha só. O gráfico da adiabática vai ser o gráfico PV, vai ser o gráfico pressão-volume. A gente acabou de ver que num gráfico PV, linhas hiperbólicas são chamadas de isotérmicas. Aqui eu tenho que desenhar duas, tá? A gente já viu que quanto mais longe da origem, mais temperatura tem. O gráfico da adiabática está sempre entre duas hipérboles. Ela parece uma hipérbole, mas ela não é uma hipérbole. Então, o gráfico da adiabática ele vai ser assim, ó, vou fazer uma expansão, tá? Que o volume aumenta. Então, tu vai partir daqui, dessa hipérbole de cima, e aí tu vai fazer assim, ó, ele é quase uma hipérbole, mas ele não é uma hipérbole. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso é uma expansão, tu tá indo do estado A para o estado B. Pode botar aí no teu gráfico para te acostumando. Isso é uma expansão adiabática, porque o volume está aumentando. E aí a temperatura está diminuindo, porque não troca calor. Então é uma expansão adiabática. Qual é a maior cagada da adiabática, gurizada? Vamos falar sério. Inconscientemente, quando a gente fala em calor, o nosso cérebro leva a gente a pensar em temperatura. Então, assim, o que eu vejo direto em plantões? A transformação adiabática não troca calor. Como ela não troca calor, não varia de temperatura. Nada a ver o cu com as calças. Aí a pessoa está achando que calor e temperatura são a mesma coisa. A única transformação que não varia a temperatura é isotérmica. Se a adiabática não variasse de temperatura, o nome dela seria adiabática e isotérmica. Ela seria duas coisas. Ela é só uma, ela é só adiabática. Então, ela só não troca calor. Tá? Então, cuidado com isso. Não ache que calor e temperatura são a mesma coisa, porque eles não são. Então, essa é a tabela que vocês têm que fazer. Olha que bonita que fica. Então, pega hoje de tarde uma folha e faz isso 2, 3, 4 vezes. A hora que vocês souberem fazer essa tabela de cabeça, pode fazer os exercícios. Mas sem isso, não tem como, tá? Sem isso, vai dar problema. Antes de eu mostrar uns exercícios para vocês, eu tenho que dar só o esquema do gráfico, tá? Então, vou apagar aí. Qualquer coisa, faça um print ou assista a gravação depois. Observações. Olha o que eu coloquei ali de observação para já deixar bem claro. Numa transformação adiabática, durante a expansão o gás perde energia e durante a compressão o gás ganha energia. O que é perder energia e ganhar energia? Variar de temperatura. Então, se ele perde energia, a temperatura aumenta... desculpe, diminui, né, o cabeção. Sorry, já tava pensando adiantado. Qual é o gráfico que eu fiz ali? Uma expansão, tu viu, né? E aí tu foi para a hipérbole de baixo, porque a temperatura diminui. Então, quando tu perde energia, a temperatura diminui. Quando tu ganha energia, a temperatura aumenta. Por isso que eu disse para vocês que a adiabática varia de temperatura. Ao realizar um ciclo, a gente vai ver os ciclos depois,
O gás pode converter calor em trabalho, que é uma máquina térmica, ou fazer o contrário, fazer o trabalho virar calor, que é o que a geladeira, que é o que o refrigerador faz. É impossível uma transformação cíclica onde todo o calor é transformado em trabalho. Isso também a gente vai ver a seguir. O gráfico que mais aparece em provas é o gráfico PV. Sempre olha as unidades. A pressão tem que estar em Newton por metro quadrado, tem que estar em Pascal. E o volume tem que estar em metros cúbicos. Seguido aqui, o volume vai estar em litros, tá? Não pode, tem que ser metro cúbico. Qual é a coisa mais importante? A área da figura. No gráfico PV, olhem esse gráfico aqui, ó. Vamos dizer que esse é o estado A e esse é o estado B, tá? Então, esse gráfico foi do estado... Essa linha gráfica está indo do estado A para o estado B. Como é que é o nome dessa transformação? Vamos começar a treinar. Bom, se no eixo Y eu tenho pressão, o que está acontecendo aqui numa linha horizontal? A pressão não muda. E o volume? O volume está aumentando. Então, do A para o B é uma expansão, porque o volume aumenta, isobárica. Então, esse gráfico é uma expansão isobárica. Qual é a coisa mais importante do gráfico PV? A área da figura é o trabalho. Eu já deixei a área pintada aqui, então não preciso pintar. Esta área representa o trabalho. É muito difícil, quase impossível, cair um gráfico PV e tu não ter que calcular a área ou não ter uma pergunta relacionada com a área. O gráfico do lado, o P ali deu uma escapada, né? O Pzinho ficou longe ali do gráfico. Não sei o que aconteceu com ele aqui, mas tudo bem. Mesma coisa, tá? Tem que estar as unidades todas certas. Só que o próximo gráfico é um gráfico cíclico. Tu sai do ponto A, vamos preenchendo aí, ó. Tu vai para o ponto B. Do ponto B, tu desce para o ponto C. Do ponto C, tu vai para o ponto D. E do ponto D, tu retorna para o ponto A. Isso é um ciclo. Vocês vão ver que as máquinas térmicas são assim. O que muda se for um ciclo? A área da figura continua sendo trabalho, mas é somente a área do ciclo. Tá vendo aqui? Ó, em toda a física, a gente sempre é acostumado a fazer a área da linha gráfica até o eixo X. Quando for um gráfico cíclico, tu só faz a área do ciclo. Tu não pode descer até o eixo X. Porque, por exemplo, essa parte aqui, ó, do C para o D é uma compressão. E aí, nessa compressão, o trabalho fica negativo. E aí, uma área cancela a outra. Então, o truque do gráfico cíclico é entender que o trabalho será somente a área do ciclo. O trabalho, né, a área vai ser o trabalho só do ciclo. E todo ciclo tem um sentido, tá? Qual é o sentido desse ciclo que eu coloquei aí para vocês? Sentido horário. No sentido horário, tu sempre vai ter uma expansão com mais pressão do que a compressão. Então, por isso que o trabalho é positivo, porque a expansão é maior que a compressão. Então, o cuidado aqui é o seguinte, ó. Se o sentido for... Ops, é a caneta. Se o sentido for horário... Se o sentido for horário, o trabalho do gráfico é positivo. E aí, claro, vice-versa, né? Se o sentido for anti-horário, o trabalho é negativo. Então, sentido horário, trabalho positivo. Sentido anti-horário, trabalho negativo. Beleza? Deixa eu resolver uma questão para vocês entenderem, uma ou duas, como é que funciona o negócio lá da tabela, tá? Antes de eu passar para a próxima etapa, que é a segunda lei da termodinâmica. Então, vou apagar tudo aqui. Virem a página e vão pegar... Deixa eu ver uma legalzinha aqui. Não quero cálculo. Aqui é máquina térmica. Tá, pode ser a 9 e a 10 aqui, por exemplo. Uma sequência aqui, ó. Então, o que eu disse para vocês sobre saber de cor? Olha como facilita muito a coisa, tá?
Número 9. Num aquecimento isométrico de um gás perfeito. Cara, só isso aqui, ó, já tem muita informação, tá? Se é isométrico, não varia volume. Ah, se não varia volume, não realiza trabalho. Já tem que aparecer piscando isso no meu cérebro. Se não realiza trabalho, a variação de energia interna é igual à quantidade de calor. A questão me disse que é um aquecimento. Bom, se é um aquecimento, eu estou dando calor, então o calor é positivo. Como o ΔU é igual ao calor, se o calor é positivo, então a temperatura aumenta. Tá, então, se a quantidade de calor é positiva, automaticamente a variação de temperatura é positiva. Tá, o nome já diz, né? Aquecimento isométrico. Então, não varia volume e a temperatura aumenta. Então, ó, letra A. Recebe calor maior que o aumento de energia interna. Não. O calor e o aumento de energia interna são iguais. Cede calor. Não, ele não cede calor, porque ele está sendo aquecido. Recebe calor menor. Não. Recebe calor igual ao aumento da energia interna. Pronto. Dinamarca. Então, se tu sabe os itens da tabela de cor, é fácil de fazer. Olha a próxima. Numa compressão isotérmica. Então, quantas coisas eu posso pensar desse nome? Bom, é uma compressão. Se é uma compressão, a variação de volume é negativa. Eu estou diminuindo o volume porque eu estou comprimindo. O que a variação de volume determina? O trabalho. Então, se a variação de volume é negativa, automaticamente o trabalho é negativo. O que mais que o cara me falou? É isotérmica. Bom, se ela é isotérmica, não varia de temperatura. Se não varia de temperatura, eu sei que a variação da energia interna vale zero. E aí, como a variação da energia interna vale zero, toda a quantidade de calor se transforma em trabalho. Só que é uma compressão. Então, numa compressão, o trabalho é negativo. Eu já tinha visto aqui que o trabalho é negativo. Então, se o trabalho é negativo, a quantidade de calor é negativa. O que quer dizer a quantidade de calor ser negativa? Quer dizer que tu está retirando calor. Numa compressão isotérmica, o gás não está sendo aquecido, o gás está sendo esfriado. Tu vê, eu pensei tudo isso antes de ler as alternativas. Agora não tem como eu errar. Não troca calor com meio, nada a ver. Se não trocasse calor com meio, o nome era adiabática. Recebe calor menor que o trabalho. Não, o calor e o trabalho são iguais. Recebe trabalho que é integralmente transformado em calor. Sim, exatamente. Cede trabalho e recebe calor. Não, né? Porque se ele recebesse calor, não seria uma compressão, seria uma expansão. Beleza? Sacaram? Então, não é difícil, tá? Só tem que pegar a manha e fazer direitinho a coisa. Vamos voltar lá para a teoria, vou limpar. Bom, aqui é Enem, muito Enem, tá? A URGS gosta também dessa parte, claro que isso aqui cai na UPF, cai em tudo que é lugar. Mas o Enem adora, quando cai termodinâmica no Enem e cai, não vai cair toda essa parte que eu dei para vocês, tá? O Enem não gosta dessas questões aí, né? Porque o Enem é física do cotidiano. Qual é o objetivo de se estudar a termodinâmica? É entender como uma máquina térmica funciona. E os motores. E aí entra a segunda lei da termodinâmica. Então aqui eu coloquei para vocês um pouquinho de química, tá? Eu sei que vocês sabem isso da química, mas não custa nada lembrar porque é bem importante em física. Tá? O que é entropia? Entropia é a medida quantitativa da desordem. Quando um sistema é entrópico, ele está desordenado. Né? Aqui tem uma confusão entre química e física, tá? Não é que tem uma confusão, é que assim, né? Em química é muito fácil vocês associarem entropia com temperatura. Quanto mais quente, mais entropia uma reação química tem.
Sim, porque o calor liberado por essa reação química vai parar no meio ambiente. Só que isso é para uma reação química, tá? A gente sabe que quanto mais quente um gás está, mais agitadas as moléculas estão. E aí, quanto mais agitadas, maior é a desordem. Só que aí, em física, tem umas perguntas sapecas, tipo assim, né? O que tem mais entropia? O deserto do Saara ou a Antártida? Aí os caras pensam assim, bom, no deserto do Saara é muito quente, e aí na Antártida é muito frio, né? E aí tu começa a associar entropia com temperatura. A coisa não é tão simples assim, tá? Vamos dar o exemplo, ó. Aonde que tem mais entropia? Na floresta amazônica ou na Antártida? Com certeza na floresta amazônica, porque a floresta amazônica é mais quente. Nada a ver. A floresta amazônica provavelmente seja um dos lugares menos entrópicos da Terra. A entropia da floresta amazônica é baixíssima. Por quê? Porque olha só, olha que bonito isso aqui, ó. A vida é um sistema auto-organizado que atrasa o crescimento da entropia. Entropia é energia que não foi aproveitada, é energia desperdiçada. Ó, numa região desértica, onde quase não existe vida, prevalece a energia desorganizada. Nela, a entropia é bastante elevada. Então, assim, ó, prof, mas a Antártida não tem energia, porque a Antártida é muito frio. Cara, muito frio é perto do zero absoluto. Zero absoluto é menos 273 graus Celsius. A Antártida está muito longe disso. Então, tem energia na Antártida? Claro que tem. Só que é um desertão. Então, não tem vida. Então, não tem ninguém para aproveitar a energia. Então, a energia fica dispersa. Na Amazônia, a Amazônia provavelmente seja dos lugares com mais vida por metro quadrado. Vida animal, vida vegetal, o que vocês pensarem. Então, a energia da floresta amazônica ela não fica solta, livre. A vida usa a energia. Então, a Terra é o lugar do universo que nós conhecemos que menos entropia tem. A Lua é muito, muito, muito mais entrópica do que a Terra, porque a Lua é deserta. A Terra tem muita vida. Então, a vida atrasa o crescimento da entropia. Então, cuidem com isso para o Enem, tá? Não associem entropia só com temperatura. Não é tão simples assim. Mas, para os gases, dá para fazer isso, tá? Quanto mais quente for uma transformação gasosa, mais entrópica ela é. Segundo princípio da termodinâmica. Bom, o segundo princípio da termodinâmica é a segunda lei mais importante da história da física. Se algum dia alguém pedisse para vocês quais são as duas leis mais importantes da física, quais são as duas leis que regem toda a física? Número 1, conservação de energia. Número 2, segundo princípio da termodinâmica. Tudo que a gente faz em física é baseado nessas duas leis. O que acontece, tá? O enunciado dela pode ser feito de várias maneiras, tá? Vocês vão encontrar vários enunciados. É impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, transforme todo o calor em trabalho. Ou o calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Ou, ao contrário, né? O calor só flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Se tu diz que é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, transforme todo o calor em trabalho, o que tu está dizendo? Que é impossível uma máquina ter rendimento de 100%. Esse é o resumo da segunda lei da termodinâmica, tá? Pode escrever aí. O rendimento de 100% é impossível. Podemos botar pequenininho aqui, ó. Uma máquina não pode render 100%. Não tem como isso acontecer. Como é que funciona todas as máquinas térmicas? Todas as máquinas térmicas funcionam a partir de duas fontes. Tu tem uma fonte quente que produz calor. Essa fonte quente envia o calor 1 para o motor. O motor tentará pegar este calor 1 e transformá-lo em trabalho. Se ele conseguisse transformar todo o calor 1 em trabalho, o rendimento dela seria de 100%. Mas isso não existe.
Então, uma parte do calor 1 é rejeitado pelo motor. E esse calor é o calor 2 que vai para a fonte fria. Tá, prof, mas na prática, como é que funciona isso? Eu não entendo se fonte quente, fonte fria. Como é que é o motor de um carro? Gente, no motor de um carro, a fonte quente é a explosão da mistura gasolina com oxigênio. Então, dentro do pistão do carro é injetado gasolina com oxigênio. A gasolina explode. Quando ela explode, ela gera muito calor, que é o calor 1. O carro tenta pegar esse calor 1 e transformar em trabalho. Só que grande parte desse calor é perdido. Para onde que esse calor perdido vai? Para o meio ambiente. Por isso que o carro tem radiador, né? Tem aquelas entradas de ar para resfriar. Né? O carro, conforme tu vai andando com o carro, tu vai aquecendo o meio ambiente. Né? O carro contribui para o aquecimento global. O carro aumenta a entropia do ambiente. Né? Qualquer máquina térmica aumenta a entropia do ambiente. Porque se ela não estivesse naquele ambiente, não teria energia desperdiçada. Então, tu coloca uma máquina no ambiente, a temperatura do ambiente vai aumentar, porque ela desperdiça energia. Para vocês terem uma ideia, tá? O rendimento de um motor a gasolina, ó, pode botar aí, o Enem pede isso, tá? Não precisa saber de cor isso, mas é bom saber para não se assustar. O N da gasolina, só para vocês terem uma ideia, N é rendimento, tá? A gente já vai ver isso. O N da gasolina é de 26% a 28%. Cara, é uma bosta. Por isso que os motores elétricos estão, né, substituindo tudo, né, vão substituir tudo. Tem motor elétrico que rende 60%. Né? Tu abastece 10 litros de combustível no teu carro. 2,8 litros vai ser usado para te andar. E os outros 7,2 são desperdiçados sob a forma de calor no meio ambiente. Então é uma porcaria, tá? O rendimento é muito ruim. Só que, claro, tá? Quando os motores a gasolina surgiram no início do século XX, final do século XIX, foi uma revolução. Por quê? Porque se vocês se lembram da história, primeira revolução industrial, a revolução das máquinas a vapor. Tu tem uma ideia de quanto que é o rendimento do vapor? O rendimento do vapor é inferior a 1%. Uma coisa ridícula isso aqui. Todas as máquinas a vapor rendem menos de 1%. Claro, né? Porque o vapor é uma caldeira que tu fica tocando fogo na caldeira e aí o calor vai sendo desperdiçado. A diferença do motor a gasolina para o motor a vapor é que o motor a gasolina é chamado de combustão interna. Tu não vê o troço pegando fogo, né? Tá dentro do motor. O motor a vapor não, tu vê a caldeira lá, tu vê onde é que pega fogo. Então, isso aqui tinha muito desperdício de energia. Aí, quando os caras passaram de menos de 1% para 26%, nossa, foi um espetáculo, né? O motor a gasolina revolucionou o mundo. Só que para os padrões de hoje, ele já não é mais bom, porque já tem coisa bem melhor. Então, as coisas vão mudando. Então, é importante saber que a máquina térmica rejeita calor, tá? Esse calor 2, ó, é bom escrever aqui, ó, que o nome dele é calor rejeitado. Ou calor não aproveitado, porque ele foi rejeitado. O trabalho é a diferença entre o calor 1 e o calor 2. Então, o trabalho que a máquina térmica realiza é o calor 1 menos o calor 2. É bem simples. E o rendimento, N é rendimento, para quem não está familiarizado, escreve aí rendimento. O rendimento é sempre uma porcentagem, ele é uma grandeza adimensional, porque ele é uma porcentagem. Olha só, tu vai dividir o trabalho pelo calor 1, né? Quem que vai ser sempre maior? O calor 1. Né? O motor tenta aproveitar todo o calor 1 e transformar em trabalho, mas uma parte é rejeitada. Né? Como o trabalho é calor 1 menos calor 2, o trabalho é sempre menor do que o calor 1, até porque se o trabalho for igual ao calor 1, né? Se o trabalho for igual ao calor 1, quando tu fizer esse cálculo aqui, duas coisas iguais dividindo, vai dar 1. O que é 1? 1 é 100%. Então, aqui se acostumem, sempre vão ser valores pequenos, tá? Isso aqui vai dar 0,2, 0,1, 0,3, né? Ah, deu 0,1. O que é 0,1? 10%. O que é 0,2? 20%. Então, N é o rendimento, é o quanto o motor rende. Sempre vai ser 0, alguma coisa, porque é uma porcentagem. Beleza? Não são difíceis as questões de máquina térmica, não são legais. Só que eles misturam muito com o ciclo de Carnot.
E é aí que tu tem que dar uma estudada na teoria, tá? Quando uma questão é só de máquina térmica, ela não é tão difícil. Mas ele mistura um pouquinho com o Carnot. O que é o ciclo do Carnot? Que é a última coisa que a gente tem que saber dessa aula. O Carnot foi um físico que viveu na primeira revolução industrial, que começou a estudar as máquinas a vapor, que entendeu que a máquina a vapor era uma porcaria. E aí, né, os estudos do Carnot é que fizeram nascer o motor a gasolina. Se não fosse o Carnot, o motor a gasolina, o motor a diesel, a álcool, o motor de combustão interna não teria existido. Então, o que o Carnot percebeu? Que o motor a vapor era uma bosta, e aí ele entendeu que tu deveria criar um novo ciclo, fazer o motor operar de uma maneira diferente. E aí ele cria o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é o melhor ciclo para uma máquina operar. Sempre que uma máquina operar de acordo com o ciclo de Carnot, esta máquina terá rendimento máximo. Só que uma coisa tem que ficar bem clara. Esse rendimento máximo nunca será de 100%, não chega nem perto de 100%. Tá? Tem muita pergunta teórica em física assim, ó. O ciclo de Carnot contraria a segunda lei da termodinâmica, porque se uma máquina operasse de acordo com o ciclo de Carnot, ela teria rendimento máximo igual a 100%. As questões enrolam vocês. Não. O Carnot já previu, o Carnot já sabia que o rendimento de 100% é impossível. Mas se uma máquina operar de acordo com este ciclo, o rendimento dela vai ser máximo. Máximo para ela. Esse rendimento máximo pode ser 30%, pode ser 20%, eu nunca sei o valor, porque varia de máquina para máquina. Né? Então ele vai ser bem longe de 100%. Tá? Infelizmente tem que saber de cor o ciclo de Carnot. A PUC cobra isso, a UPF cobra isso. O ciclo de Carnot sempre começa aqui no A e vai para o B. Do B ele vai para o C, do C ele vai para o D e do D ele volta para o A. São 4 transformações. Vocês estão vendo que aqui eu já deixei escrito, né? Que transformação que é essa? Se lembram? A adiabática, ela está sempre entre duas isotérmicas, né? Então, aqui tu tem uma hipérbole, então aqui tu tem uma isotérmica, aqui tu tem outra isotérmica. Então, a adiabática está sempre entre duas. Então, se essa aqui é a adiabática e se essa aqui é a adiabática, então essas aqui só podem ser isotérmicas. Então, olha só, o ciclo de Carnot ele tem a ida e a volta. A ida são as expansões, tá vendo? Ó, do A para o B, o volume está aumentando. Olha o eixo X aqui, o eixo X é o volume. Então, do A para o B o volume aumenta, do B para o C o volume aumenta. Quando o volume aumenta, tu está realizando o trabalho. Então, do A para o B e do B para o C são duas expansões. Do B para o C é uma expansão adiabática. Então, do A para o B é uma... Opa, caiu a caneta. É uma expansão isotérmica. Então, aqui nós temos uma expansão isotérmica. Aí tu tem a volta. O que é a volta? As compressões. Do C para o D é uma compressão, do D para o A é uma compressão. Se do D para o A é uma compressão adiabática, então do C para o D só pode ser uma compressão isotérmica. Então aqui é uma compressão isotérmica. Através do ciclo de Carnot, tu consegue calcular o rendimento ideal que a máquina deveria ter. Cuidado! O rendimento ideal do Carnot não precisa tu saber o calor 1 e o trabalho. Olha a fórmula lá em cima, né? Ficou aparecendo, ó. O rendimento é trabalho sobre calor 1. Na máquina de Carnot, o rendimento só depende da temperatura inicial e da temperatura final do processo. Então, olha só. Rendimento ideal é chamado NI. A gente não pode confundir o rendimento ideal com o rendimento real. O rendimento ideal da máquina de Carnot é a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Isso aqui vai te dar o rendimento ideal, o rendimento que a máquina deveria ter. Só que este rendimento é sempre superior ao real, tá? Ó, o rendimento real
o rendimento real é sempre inferior ao rendimento ideal. Então, o que vai acontecer nessas questões? Eu já vou resolver uma com vocês para vocês entenderem e não se apavorarem. Vai ser porcentagem sobre porcentagem. A questão vai te dizer assim, ó, o rendimento real da máquina é 30% do ideal. Tá, então tu vai calcular que o rendimento ideal dela é 60%. Tá, mas aí o rendimento real dela é 30% do ideal. Então eu vou ter que fazer 30% de 60%, né? Daí 3 vezes 6, 18. Então o rendimento real é 18%. Outro pega-ratão aqui, que de novo eu vou falar, porque isso vai acontecer várias vezes. Sempre Kelvin. Sempre Kelvin. Aqui, ó. Até vou circular essa fórmula aqui. Cara, isso aqui é o que vocês mais erram, tá? A URGS, por exemplo, ela sempre dá em Celsius, tá? E aí sempre tem uma resposta se tu usar em Celsius. Pelo amor de Deus, sempre Kelvin. Porque aqui é temperatura absoluta. Celsius não funciona. Sempre Kelvin. No Celsius existe o zero, né? Aí imagina só, a temperatura da fonte quente vale zero. Como é que essa fórmula ia existir se aqui valer zero? Não pode dividir por zero. No Kelvin nunca vai existir o zero, porque o zero é um valor teórico. Então, não usem Celsius. E a última OBS aqui que eu coloquei antes de eu mudar para os exercícios é o que é o gás ideal, tá? As questões sempre vão dizer para vocês, considere que o gás é ideal. O gás ideal, ele não tem volume próprio. O que é não ter o volume próprio? Ele ocupa o recipiente que contém ele. Se tu colocar um gás ideal dentro de um copo, ele fica dentro do copo. Se tu colocar dentro do teu quarto, ele fica dentro do teu quarto. Porque ele tem muita pouca pressão e alta temperatura. É isso que eles cobram, tá? Um gás ideal, ele tem baixa pressão e alta temperatura. Porque se ele tiver baixa pressão e alta temperatura, as moléculas estão fracamente unidas. Como as moléculas estão fracamente unidas, é fácil para elas se distanciarem. E é isso que tu quer. Tu quer que o gás não tenha volume próprio. Beleza? Vamos apagar tudo aí. Vamos fazer uma questão de máquina térmica para a gente dar uma olhada como funciona esse esquema aí do porcentagem sobre porcentagem. Pode ser essa da PUC aqui, ó. PUC de 2014, olha só.